Pai, obrigado, muito obrigado pela vida do teu filho, ó Pai. Teu filho que tem sido um presente para nós aqui como igreja. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sustentado, abençoado a ele e a sua família. Conduza ele em vitória, ó Pai. Abençoe e acrescente no seu ministério. Dê graça a ele dia após dia, unção, poder, sabedoria, direção do Senhor. E que ele ministre sobre nós tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta manhã. Nós já te louvamos, ó Pai, pela tua palavra que será ministrada nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Meus irmãos, bom dia na paz do Senhor. Amém? Graças a Deus, mais esse dia, essa oportunidade tão importante que nós temos de pensar a palavra de Deus. Dessa vez nós vamos começar uma revista nova. É uma revista muito importante, se você puder adquirir vai ser muito bom para você. O tema dela são os temas centrais da fé cristã. E é extremamente importante para toda e qualquer igreja que queira ser teologicamente sadia, ter uma base, ter uma estrutura. E isso a gente vai aprender aqui ao longo desse tempo com essa revista. Ela trata de temas fundamentais, como a questão que a gente vai ver hoje do cânon sagrado, de uma série de infinidade de outros temas que moldam, vamos dizer assim, a coluna central da nossa fé cristã, da teologia bíblica cristã da igreja. Se você quiser depois se aprofundar mais nisso, isso é um ramo da teologia chamado teologia sistemática. Você pode estudar a bibliologia, por exemplo, que é a introdução aos estudos da Bíblia. E no final da revista, na última página, tem uma bibliografia aí com vários textos, vários livros, que eu tenho certeza que vão te ajudar muito. Amém, irmãos? Então é muito bom a gente poder ter essa alegria de manhã, num domingo, livres, pensarmos as bases da nossa fé. Por favor, abra aí na lição de número 1. Eu quero reler os textos bíblicos que foram tomados pelo escritor da revista como base dessa aula. E ele pegou 3 textos extremamente importantes, que é Hebreus, João e Lucas. E os 3 textos têm uma similaridade muito grande. Aliás, uma das matérias que você estuda em teologia para trabalhar com a Bíblia chama-se hermenêutica. A arte da interpretação dos textos sagrados. E a hermenêutica, ela tem 5 regras e uma fundamental. E a regra fundamental da hermenêutica diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. É verdade. Um texto chama outro texto, e nessa intertextualidade a gente vai aprendendo muitas coisas. Logo de cara, nessa leitura desses 3 textos, você já percebe um pouco disso. O primeiro texto, ele colocou Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 3, que diz assim, ó: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. João capítulo 1, versículos 1, 2, 14 e 17. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Lucas 24, 44 e 46. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E disse-lhes: assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Meus irmãos, tem tanta teologia nesses 3 textos que dava para fazer o trimestre inteiro em cima desses textos. É muita coisa. Por isso que é tão importante quando a gente, com calma, tem ao longo da semana para poder ler a revista, pensar devagar. São textos extremamente profundos, com uma base teológica muito forte. Sobre tudo que você imaginar esses textos contêm. Nós somos um povo marcado e conhecido como somos o povo da Bíblia. Só que o problema é que muita gente hoje tem se afastado da Bíblia. Até porque muita gente carrega o livro sem nem saber por quê.
Tem gente que não faz nem ideia do que seja de fato este livro que carrega. E graças a Deus que por essa manhã a gente pelo menos vai ter uma noção um pouco mais básica do livro que a gente carrega. Amém, irmãos? Hoje a coisa está tão banalizada que você tem Bíblia que não acaba mais. Esses dias eu estava tentando catalogar. Você tem Bíblia grande, Bíblia pequena, Bíblia com letra gigante, Bíblia minúscula, Bíblia microscópica, Bíblia X-Men, tem Bíblia de tudo quanto é jeito. Bíblia do surfista, da tia, da avó, do pai, do irmão, não é? Ou seja, o povo de hoje tem muita Bíblia, compra muita Bíblia, mas por incrível que pareça, o analfabetismo bíblico tem crescido. Porque as pessoas têm a ilusão de conhecer a Bíblia porque tem muita Bíblia. E aí, como dizia Charles Spurgeon, existe tanto pó na capa das nossas Bíblias por falta de leitura que já dá para escrever condenação com o próprio dedo. Nós vivemos uma era de gente com muita Bíblia, mas sem Bíblia. É um paradoxo. Esse livro que você carrega, o nome Bíblia, significa uma coleção de livros. Se você um dia encontrar alguém cristão que disser para você assim, ó, eu não tenho nenhum livro, você fala, irmão, se você tem Bíblia, você tem 66. É ou não é? Todo cristão já tem uma biblioteca. Ele é chamado a ler. Irmãos, se Deus nos deu uma Bíblia tão profunda, tão complexa, com tanto texto, tanta coisa, tanto conteúdo, o mínimo que Ele quer é que a gente pense, é que a gente use o cérebro. O cristianismo não pode ser uma religião do suicídio intelectual. Nós somos um povo que cresce a partir do livro. Precisa ler esse livro. Esse livro projeta a pessoa de quem nós seguimos e a quem nós damos a nossa vida, que é Cristo. O tema central da Bíblia é Cristo. Lutero escreveu que se você pegar uma faca e rasgar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela vai sangrar. E esse sangue é o sangue de Cristo. Cristo é o tema da Bíblia, de fora a fora. Tudo aponta para ela. Aliás, é um ato de graça de Deus ter preservado a Bíblia durante todo esse texto. Olha o que diz o texto áureo. Diz que toda a Escritura, segundo Timóteo 3, 16, 17, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O problema é o seguinte, nós vivemos um conflito muito grande. É que pouca gente para pensar isso na igreja. A igreja é divinamente instituída, só que ela é humanamente constituída. Assim como a Bíblia é divinamente inspirada, mas humanamente lida. Não é? É por isso que a gente precisa do auxílio do Espírito para ler a Bíblia. Lutero escreveu que quando você senta para ler a Bíblia, é o momento onde o diabo mais se apresenta, porque ele vai tentar seu coração a interpretar o que você quer, não o que a Bíblia quer dizer para você. É tão importante ler a Bíblia através da lente do Espírito Santo, porque foi Ele quem inspirou. E se foi Ele quem inspirou, Ele é quem sabe o que deve ser extraído para a nossa vida. Daí o grande perigo de pegar textos da Bíblia isolados. Esse é o jeito diabólico de usar a Bíblia. O diabo chegou para Jesus dizendo isso. Está escrito. Ainda há muita gente que em nome do está escrito, demoniza os textos e a fé. Esse livro que você carrega é um dos livros mais extraordinários de todos os tempos, se não for o mais extraordinário de todos os tempos. Tenta imaginar uma produção que seja escrita ao longo de mais ou menos 1.500 anos, por mais ou menos 40 autores diferentes, sendo homens e mulheres, em lugares diferentes, épocas diferentes, contextos sociais diferentes, sendo que alguns são de classe alta, outros de classe baixa. Uns escreveram com maestria, como é o livro de Isaías, outros escreveram numa língua comum, o grego koiné do Novo Testamento, ou seja, altos e baixos. E se você pegar do princípio ao fim, ela diz a mesma coisa. Só a graça de Deus faz isso. Você quer um milagre? Segura sua Bíblia na mão. Ela é um milagre. Isso que você tem na mão aí é um milagre. Um livro que se arrastou ao longo dos séculos, que mudou gerações, que mudou a história, que reescreveu vidas e que até hoje, você sozinho no seu quarto, abre um Salmo 23 e ele muda a história da sua vida. Uma coisa que me encanta é você andar pelo mundo inteiro em várias igrejas e ver todo mundo abrir a mesma Bíblia, no mesmo culto, no mesmo hino, e Deus fala do mesmo jeito. Não é tremendo? Quantas mensagens você já ouviu ao longo da sua vida de cristão sobre o Salmo 23? Quantas mensagens você já ouviu sobre textos e mais textos da Bíblia? A Bíblia tem uma incrível capacidade de entrar, como diz a própria palavra, na divisão da alma e do espírito entre juntas e medulas. Ela consegue ir além do canal auditivo. Ela entra na alma, ela penetra na vida.
E se a gente não entender isso, perde profundamente a qualidade e a questão do texto. Porém, é preciso fazer um parêntese aqui muito sério. Cuidado para não cair na chamada idolatria do livro. A Bíblia existe para apontar para Cristo. Ele é o supremo. Não é o texto em si, o livro em si. Senão você cai no mesmo erro do islamismo, por exemplo, de endeusar o texto. Esse texto por si só não é vamos dizer assim, uma idolatria, um ídolo. Ele aponta para Cristo. O principal objetivo da leitura da palavra é formar Cristo em nós. Deu para entender? É muito sério isso. Outra coisa interessante, se você está com a revista aí, abra aí, por favor. No primeiro tópico que ele colocou, ele começa a falar sobre a questão do Antigo Testamento, como é que ele foi formado. Eu não sei se você já parou para pensar, mas você tem um texto na sua mão, só para ficar um pouco no Antigo Testamento, 39 livros na nossa versão, um texto extraordinário, repleto de coisas. Por exemplo, os judeus chamam, o Antigo Testamento é conhecido pelos judeus como Tanakh. Tanakh é um acrônimo, como se fosse um poema formado pelas primeiras letras da Torá. E aí, olha que interessante, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá, que é chamada a lei, tem os Neviim, que são os profetas, e os Ketuvim, que são os escritos. No texto que a gente leu na abertura lá de Lucas 2, Jesus cita isso. Só que no final, ao invés de Jesus falar os escritos, Ketuvim, ele diz os salmos, Terrilim. É praticamente a mesma coisa. Ou seja, você tem no Antigo Testamento a sequência exata de lei, de profetas e de salmos ou escritos. Você tem lei, você tem profecia, você tem filosofia do mais alto grau. Até hoje os filósofos do mundo inteiro piram quando leem Eclesiastes. Você tem poesia de altíssimo nível, como você tem provérbios, você tem poesias nos livros dos salmos. Você tem um livro profundamente erótico, que é o Cântico dos Cânticos, que não é Kama Sutra, mas é Kama Santa, é ou não é? Você tem textos extraordinários. A Bíblia é um livro para você viajar. Se você quiser deixar sua mente no mais alto grau, fica só no Antigo Testamento, já é tremendo. Se bem que é impossível, porque à medida que você vai entrando no Antigo Testamento, ele vai te levar para o Novo, porque o Novo trabalha todo o Cristo. O que o Antigo desenha, o Novo mostra. É extraordinário isso. Por isso que é muito perigoso viver uma igreja de antigas alianças. Nós estamos numa era onde a igreja parece que está o mais rápido possível querendo abolir o Novo Testamento. Tem igrejas hoje onde tudo é Antigo Testamento. É sacerdote, é debaixo da bênção, é lei. A gente está tatuando a estrela de Davi na testa. É ou não é? Circuncidar ninguém quer, né? Deixa para lá. Então, como é importante quando a gente mantém Antigo e Novo Testamento no equilíbrio, para entender de uma vez por todas que um fala para o outro. O que o Antigo desenha, o Novo mostra. Interessante, quando você olha no Antigo Testamento, toda vez que aparece a expressão, o dia do Senhor, ela causa pânico. O povo fica com medo, desespero, gente que some, porque a ideia do Senhor do dia era muito forte, de um Deus que vinha com tudo, destruindo, às vezes uma visão até tribal de Deus. Só que aí esse Deus vem no Novo Testamento, o Verbo se fez carne, ele anda com a gente, ele vive com a gente. Tanto é que no Novo Testamento, toda vez que aparece a expressão, o dia do Senhor, causa júbilo, alegria, louvor. Por quê? Porque agora eles conhecem o Senhor do dia, eles sabem o que pode esperar. Eles entenderam que a partir de Jesus a gente viu o rosto de Deus. Se você olhar para o Deus do Antigo Testamento e enxergar em Cristo, você vai ver como é tremendo e é exatamente o mesmo Deus. O que acontece em muitos lugares do Antigo Testamento é uma visão equivocada, uma interpretação errada do que seria Deus. É por isso que Jesus diz, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ou seja, Jesus estava dizendo, a partir da lei, das interpretações dos fariseus, criaram um outro Deus que não esse que eu vos mostro. Até porque, irmãos, escuta bem o que eu vou dizer para você, a lei, se tem uma coisa que é muito séria, é que a lei começa basicamente com 10 mandamentos, uma coisa simples, e se bem que é a base ética de toda a vida, de todo mundo. Os rabinos têm uma coisa interessante, eles gostam muito de jogo de palavras, de linguagem, e eles dizem que nós hoje, nós nos tornamos uma sociedade que se acha demais, uma sociedade que se acha tecnologicamente avançada demais. Aí eles fazem um jogo de palavras, um trocadilho, eles brincam dizendo assim, ó, a gente acha que é demais só porque a gente tem um tablet e a gente passa o dedinho para cima e para baixo e ele obedece. E o que foi que Deus fez com Moisés lá no monte? Deu nos tabletes de madeira, de pedra, os 10 mandamentos. Ou seja, do tablet ao tablet, Deus é o mesmo, a lei é a mesma e a graça permanece sobre todo mundo. É ou não é? Interessante que é o jeito judaico de brincar, os judeus têm uma fina ironia, um humor diferente do nosso, mas eles trabalham com uma ideia interessante.
a mentalidade de Deus, ao longo de todo o tempo, ela sempre é a mesma. Que se você quiser descobrir a base, a essência disso, é permanecer nessa tríade: o amor, a justiça, a graça e a paz. Essas coisas são a essência de tudo. Elas fecham, moldam todas as coisas. Olha que interessante, ó. Eu estava lendo aqui, observando aqui, ó, ele dividiu esse texto em duas coisas que são importantes. O primeiro, a formação e a canonização do Antigo Testamento. Ó. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas partes em aramaico. Ele até citou aí, depois você lê na sua casa as partes em aramaico. Por escribas, sacerdotes, profetas, reis, poetas, uma infinidade de gente. E gente do nível de um Moisés, gente do nível de um Jeremias, um Ezequiel, Neemias, Esdras, Davi. Então o que você tem é uma visão muito ampla de uma imensidade de tempo, de um período de mais ou menos 1.000 a 1.400 anos. Dinastias, reis, povos. Deixa eu falar uma coisa muito séria, olha para mim aqui, ó. Quando você vê o livro dos profetas, os livros dos profetas, tanto os maiores quanto os menores, que não tem a ver com estatura, tem a ver com quantidade, trabalho e o impacto que geraram, você encontra profetas que trabalhavam com justiça social, profetas profundamente antenados. Os profetas da Bíblia nada tem a ver com os chamados profetas de hoje. Quem que é profeta de hoje nas igrejas? É qualquer um que souber algum tipo de positivismo. Eu profetizo que você vai, é ou não é? Só que os profetas da Bíblia é o contrário. Eles são profetas, primeiro, de denúncia. Eles estão dizendo bem claramente tudo que está errado, tudo que é complicado, tudo que é anti-Deus. Segundo, eles são profetas que marcam um tempo, uma história e uma geração. A sensação que eu tenho é que eles profetizam com o jornal do dia numa mão e com as escrituras na outra. Profundamente antenados. Eles sabem o que está acontecendo na história, eles se movem entre reis. São profetas extraordinários. Aí se nós temos na Bíblia os profetas menores e os maiores, os de hoje são os piores, é ou não é? Profetas frágeis, disfarçados, dando um jeito de enrolar as coisas. É tão importante quando a gente vê esse fenômeno dos profetas na Bíblia. O jeito como eles marcam um tempo, uma geração, uma história. A forma como eles lidam com Deus. Do ponto de vista bíblico, o profeta não é só aquele que fala palavras de Deus, mas aquele que vive o que Deus está vivendo. Então você vai ter um profeta que chora muito, como Jeremias. Ou seja, ele empresta o rosto para as lágrimas de Deus. Você tem um profeta como Oséias, que casa com uma prostituta. É um Deus de um amor traído, dizendo para Israel: eu amei vocês e vocês me traíram. Se até hoje a história de Oséias choca, escandaliza, é para que o povo sentisse no coração como Deus se sentia no céu, chocado, escandalizado. O profeta vira uma metáfora divina. O que o profeta faz aqui é o que Deus sente no céu. É por isso que é impossível um profeta ser de Deus hoje, profetizar uma miséria e não chorar. Se ele não chorar, não é de Deus, ele precisa sentir o que Deus sente. Não basta falar o que Deus fala, é preciso sentir o que Deus sente. Você vai olhar as histórias bíblicas extraordinárias. Até, se me permitem dizer, seria extremamente importante você ler com calma até aquelas intermináveis genealogias da Bíblia. Ninguém aqui gosta disso, eu tenho, né? Mas é extremamente importante que em cada nome daquele você tem uma profusão de histórias. Sem falar que toda vez que você encontrar o verbo gerar, fulano gerou fulano, que gerou não sei mais quem. Encontrou o verbo gerar, você achou Deus. Só Deus faz nascer, é ou não é? Então existe vida em cada ponto daquele. Ele gerou não sei quem, gerou não sei mais quem. Enquanto está gerando é porque Deus está lá. Deus agindo na história, todo o tempo. Você vê um processo que se arrasta durante mais ou menos 1.000, 1.400 anos. Até chegar no Novo Testamento. E a gente tem uma série de coisas. Do ponto 2 aí ele fala, por exemplo, da primeira tradução do Antigo Testamento. Isso é extremamente importante. Porque Alexandre o Grande começou a desenvolver uma volta muito grande à cultura, produziu muita coisa, ele estudou com filósofos, tinha muito essa coisa da cultura, e fez uma gigantesca biblioteca em Alexandria, onde ele juntou 72 sábios judeus para formarem uma tradução que é considerada a base das traduções, que é a Septuaginta. Toda vez que você estiver lendo um texto de teologia que tiver lá LXX, que é o número romano para 70, é uma menção a essa Bíblia. A tradução toda feita para o grego dos 70. Essa tradução extremamente importante, ela talvez seja a mais antiga da história, com muitas coisas para a gente aprender, um texto muito bem feito, muito bem escrito, onde eles se juntaram, cerca de 72 sábios judeus, e traduziram todo o texto bíblico jogado no grego para a biblioteca de Alexandria. Do jeito que você tem essa Bíblia na sua mão aí, até ela chegar até você já é um milagre, já é motivo da gente agradecer muito a Deus pelo fato dela estar como está aqui hoje.
Se você é daqueles que fica falando contra a teologia, teólogos, aquilo outro, precisa começar a parar já, porque ingratidão é pecado. É ou não é? E se não fossem homens de Deus para estudar, ralar, você não saberia. Você sabe hebraico? Você conhece grego? Já ouviu falar em aramaico? Então, se você não sabe hebraico, latim, grego e aramaico, glorifica a Deus que alguém estudou para trazer para você. Se está aí hoje, é porque Deus usou alguém para estudar, para chegar na sua mão. Gratidão é o primeiro passo da bênção. É ou não é? É muito importante entender isso. Por volta de 1244 a 1248, um cardeal chamado Hugo de Santo Caro foi quem começou a juntar a Bíblia nos processos que a gente tem hoje, o Antigo Testamento, em capítulos. Aí, por volta de 1227, Stephen Langton, professor da Universidade de Paris, colocou em versículos. E do jeito que você tem na sua Bíblia hoje, capítulos e versículos, provavelmente em 1382, por John Wycliffe. John Wycliffe, na Inglaterra, começou um movimento de trazer a Bíblia para a língua do povo. O que vai começar os pequenos movimentos da Reforma Protestante. Depois vem John Hus e aí vem nosso querido irmão Lutero, que em 31 de outubro de 1517 colocou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, há 498 anos atrás. E nós estamos aqui hoje com essa palavra na mão, atravessou séculos, rompeu barreiras, quebrou tradições, chegou até nós, mudou nossa vida, e nós hoje podemos agradecer a Deus, porque temos um livro que não é só um livro, é um meio da gente atingir a glória de Deus e entender a graça revelada até nós. É motivo de adoração, é motivo de louvor a Deus. É motivo de glória, é motivo de festa. Extremamente importante tudo isso. A Septuaginta é uma das coisas mais incríveis, uma das traduções mais incríveis que a gente tem. Serviu de base para todas as outras traduções. É uma tradução profunda, até hoje fragmentos dela ainda são estudados, lidos. É extraordinário. Segundo que ele colocou aí, a questão do Novo Testamento, que é formada em mais ou menos uma questão de 100 anos aí, mas um texto extraordinário que pega toda a base do Antigo Testamento e interpreta. Você quer ver uma coisa? Se você pegar o Antigo Testamento, der uma lida com calma nele e depois ler Hebreus, é como se você tivesse uma chave hermenêutica interpretando tudinho. Hebreus vai fazer isso sistematicamente. Textos extraordinários. Os evangelhos, por exemplo, você tem 3 evangelhos sinóticos, ou seja, escritos pela mesma ótica. Provavelmente o primeiro foi Marcos. A partir de Marcos, que provavelmente ditado por Pedro, Marcos escreve. Os outros apóstolos, Mateus, no caso, e João, pegam como base, e Lucas também, só que Lucas não era apóstolo, mas era um historiador, um médico grego, que vai escrever em 2 etapas. Ele escreve primeiro o evangelho de Lucas, depois Atos. Esses movimentos todos, você tem os 4 evangelhos, no jeito como eles escrevem. Aí algumas pessoas pensam, mas por que os evangelhos não falam nada sobre os primeiros anos de Jesus? É porque não é uma biografia, é teologia. Mais do que isso, não era importante. Se fosse importante, o texto gravava para nós. A Bíblia não é um livro para satisfazer minha curiosidade idólatra por pequenos números. É um livro para mostrar um Cristo que se revelou em mim de um modo tão grande que por causa dele a minha infância pode ser feliz. Um trabalho amplo, muito mais profundo, muito mais denso, muito maior do que questiúnculas que não fazem diferença. Aí você tem depois cartas extraordinárias como as que Paulo escreveu. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês, se tem um homem de Deus, que a gente tem que agradecer a Deus todos os dias por ele ter existido, chama-se Paulo. Um homem que sistematizou doutrina. O texto de Romanos é extraordinário. Provavelmente Paulo tem escrito 4 cartas à igreja de Corinto. Uma igreja que deu tanto trabalho para Paulo, que dizem alguns historiadores que ele era careca por causa de Corinto. Tanto trabalho que aquele povo deu. Ele escreveu mais ou menos 4 cartas, 2 se perderam na história, 2 o Espírito preservou para que chegassem até nós, extraordinárias, trabalhando a unidade. Paulo, nessas cartas, começa a procurar um jeito de descrever a igreja de um modo profundo. Aí ele encontra a lavoura, ele acha que a igreja é uma lavoura de Deus, depois é um edifício, e ele vai tentando, até que ele acha a metáfora perfeita, corpo. Nós somos um corpo, cuja cabeça é Cristo, e o Espírito Santo é uma espécie de sistema nervoso central, que coordena todas as ações do corpo. Paulo vai escrever de um modo extraordinário sobre os coríntios. Corinto era uma cidade tão terrível, era uma cidade portuária na época, uma cidade de uma noite efervescente, balada que não acabava mais. Dizem que balada nada mais é do que Baalada, a festa de Baal. Até hoje funciona. É interessante que Corinto era a terra da balada, da festa, da bagunça, da prostituição, da crise. Nessa igreja, uma igreja com muitos dons, muito carisma, mas pouco caráter, porque tinha dom demais, mas tinha alguém ficando com a mulher do próprio pai e a igreja achou normal. Porque nem sempre ter dom demais significa ter caráter demais. Porque uma coisa é dom, outra é fruto do Espírito. O dom trabalha na ferramenta, o fruto do Espírito trabalha dentro.
Aí Paulo vai trabalhar com essa igreja, vai desenvolver todo um trabalho com ela. Era tão séria a igreja, a cidade de Corinto, que existiam alguns ditados populares na época. Por exemplo, se uma moça passasse na rua e alguém dissesse aquela ali, uma moça coríntia, pronto, era sinônimo de prostituta. Imagina. Toda vez que tinha uma peça grega, um teatro, aparecia um corinto na peça, ele era sempre o bêbado da peça. Terrível. Então você vê como era complicado. E essa igreja Paulo ama de um modo extraordinário. E Paulo vai escrever outras cartas extraordinárias, como as cartas do cárcere, Efésios, Filipenses, cartas profundíssimas. Paulo vai escrever uma carta maravilhosa, que é a carta aos Gálatas, que eu não sei porque a igreja do século XXI tem se afastado dela. Toda vez que você vira uma igreja judaizante demais, tem que rasgar Gálatas. Porque Gálatas vai deixar bem claro que nós não precisamos seguir as regras da lei, porque nós somos livres. Em Cristo a liberdade se estabelece. Livres para a liberdade. E tem as cartas extraordinárias de Pedro, que inclusive Pedro chancela as cartas de Paulo. Paulo vai falar de Lucas. Ou seja, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E cada uma delas vai ter um extraordinário para nós. Por exemplo, a hermenêutica, como eu disse para vocês no começo, ela leva muito a sério essas questões, porque ela vai trabalhar profundamente com o texto, o contexto, o objetivo do livro, o que as frases querem dizer, por que eu estou lendo. Olha para mim aqui, ó. Se há uma coisa que é muito fácil de você errar, é você ver o irmão fazer a lá Chico Xavier, botar a mão na cara, fechar o olho, abrir a Bíblia em qualquer lugar, apontar o dedinho e achar que Deus falou. Isso aqui é a raiz de todas as heresias. Porque isso aqui não caiu de paraquedas, não apareceu hoje, não tem a ver com o Twitter que Deus mandou para você. Isso aqui é um texto, escrito há milênios. É preciso saber quem escreveu, onde escreveu, qual é a época, por quê, o que ele queria dizer e para quem. Quando você descobre tudo isso, você vai entender que há um princípio por trás do texto. E é esse princípio que fala conosco hoje. Até porque até hoje não vi ninguém abrir assim, Judas se enforcou, foi lá e se enforcou. Você já viu alguém fazer isso? É muito sério. Não transforme a Bíblia num mantra evangelical. Não transforme a Bíblia numa varinha mágica. Não existe abracadabra gospel. A palavra é palavra enquanto transformada carne e vida em mim, através da unção, da função do Espírito Santo. É verdade, tem as caixinhas, a pastora falando aqui, as caixinhas da preguiça, da promessa, que só tem milagre e bênção, né? Só que atrás de todo milagre tem uma conquista, dá um trabalho, irmão. É todo um tempo. Aliás, olha, se você está pedindo muita vitória para Deus, se prepare para problema. Só tem vitória quem luta. É ou não é? Sem falar que a vitória, não sei se você já pensou nisso, mas a vitória costuma ser solitariamente triste. É ou não é? Porque no pódio só cabe um. O problema de quem vence é a inveja de quem perdeu. É ou não é? É por isso que eu prefiro, às vezes, a solidariedade de quem perdeu do que a solidão de quem venceu. Dizem os psicólogos que numa corrida, quem chega em segundo lugar fica mais deprimido do que quem chega em terceiro. Porque quem chega em segundo se compara com o primeiro e vê que perdeu. Quem chega em terceiro olha para trás e chegou primeiro do que o quarto. Então já está na vez. É ou não é? Olha que interessante. Ponto 3 aí, ó. Por que estudar as Escrituras? E ele colocou algumas razões. A primeira dela, a palavra de Deus vivifica o Espírito. Aliás, irmãos, deixa eu falar uma coisa extremamente séria para os irmãos. A Bíblia não é um livro para ser lido. A Bíblia é um livro para ser estudado. É diferente. Existem livros de ler e livros de estudar. Ela é de estudar. Não é só para ler. É para comer, meditar, ruminar, trabalhar. Se tem uma coisa que mata os cristãos evangélicos brasileiros é a preguiça em ler. Isso afasta ele do texto. Os rabinos dizem que se você deixar uma Bíblia, um livro aberto, em cima da mesa, até o vento vira a página. Só os preguiçosos não leem. É ou não é? É muito importante a leitura profunda, o estudo sistemático do texto. Não há nada pior do que gente que está sentado no culto, viajando na maionese cristã, e de repente alguém fala, vamos ouvir uma palavra do irmão. Ele fica desesperado procurando alguma coisa para ler, aí ele acha, ele supõe que a Bíblia tem texto fácil. Fala, vou nos textos fáceis. Qual que é o texto fácil? Um salmo aqui, né? Um Mateuzinho por ali. Ou então, para dar aquela pirada nos crentes, joga lá em Apocalipse. Caça-fantasma de Deus, vampirinho gospel. Não tem texto fácil na Bíblia. Todo o texto da Bíblia é profundo, extraordinário e profundamente linkado um no outro. Um texto da Bíblia é toda a Bíblia. Não tem como ler uma coisinha aqui separada lá. Não há uma coisinha fácil. Não existe analgésico na leitura da palavra. Tudo aqui é bezetacil.
Tudo aqui é profundo, tudo aqui é denso, tudo aqui tem a ver com as maiores graças e mistérios de Deus. Tudo aqui exige renúncia, exige aprofundamento, busca sincera, existe o estudo profundo. Aí tem gente que fala assim, mas eu não tenho o dom da leitura. Nem eu, ninguém tem esse dom. Leitura é esforço. Força seu cérebro hoje, ele vai te agradecer amanhã. Eu tenho um amigo, uma vez, eu estava dando aula de teologia na igreja, e o cara falou para mim assim, pastor, eu não consigo ler. E eu conheço ele, sei que ele é meio malandro. Falei, como é que você faz para ler? Ele falou, ó, sento lá em casa, coloco no sofá, coloco umas 2 almofadas do lado, encosto assim, ponho o pé, abro a Bíblia e começo. Aí quando eu começo a ler, dá sono. Eu falei, irmão, é lógico. Isso aí não é leitura, é convite a Morfeu, Deus do sono. E ele vem com a família inteira. É um sequestro. Senta no lugar mais duro da sua casa, com silêncio total, força, para o mundo, para as agendas, pensa, pesquisa, vai a fundo. Existem milhares de livros que podem te ajudar, textos profundos de teologia. Você que gosta aí, anota aí, Wayne Grudem, Teologia Sistemática Exaustiva, um texto legal, fácil de ler, simples e ao mesmo tempo um pouco mais profundo. Você vai gostar muito. Para quem quer uma coisa um pouco mais profunda, lê a Teologia Sistemática de Wolfgang Panerberg. É extraordinário. Tem textos que não acabam mais, é muita coisa. Depois me procura que eu te passo uma lista. Amém? Estou na minha casa mesmo, aqui é a minha igreja. Minha pastora está ali, né, pastora? Ó, hashtag te amo. É extremamente importante quando a gente mantém o aprofundamento, o desejo sincero da busca pela palavra. O Espírito Santo ilumina a mente do estudioso. O Espírito Santo trabalha ao lado de quem se esforça pela palavra. Nenhum cristão que abre a Bíblia com desejo sincero de aprender fica no vácuo. É o Espírito que inspira, é o Espírito que explica a palavra para nós. A Bíblia é o único livro que você lê e o autor está presente. 24 horas por dia, não precisa bajular, pedir autógrafo, ele está lá, explica, te ajuda e gosta de ver você trabalhar no texto. Ele colocou aqui na revista alguns motivos pelos quais a gente deve estudar as Escrituras, e o primeiro que ele colocou é que a palavra de Deus vivifica o Espírito. Ou seja, torna o Espírito vivo. Até porque, simplesmente ler por ler não transforma isso em palavra. Pode ser só letras mortas num livro. Tem muita gente, você quer ver? Tem gente no mundo hoje, espalhado pelo mundo, que tem um conhecimento de teologia, de livro, que você acha inacreditáveis. Eu tive professores na faculdade que eram professores de teologia e profundamente ateus. Conhecem o texto bíblico num nível que eu jamais vou conhecer, extremamente profundos. Mas isso não faz diferença nele. Porque é preciso um certo grau de humildade para deixar que os limites da razão sejam alcançados pela graça. Agostinho escreveu que o próprio limite da razão faz da fé uma necessidade. Tem textos na Bíblia que eu não vou entender. Tem coisas que eu luto até hoje para crer. E é exatamente essa briga que me faz ser quem eu sou. No dia que você encontrar um bobão dizendo que já conheceu tudo, conhece Deus e conhece a teologia, sabe o que você tem que fazer? Sai de cena, porque está perto de ficar doido, pertinho. Se não já ficou. Quando você encontrar alguém que diz para você, eu conheço Deus e conheço a Bíblia, no mínimo ele está confundindo o mar com o aquário que ele tem em casa. Isso aqui é extremamente profundo. Ninguém vai conseguir definir absolutamente nada disso. Deus começa a conversar com Jó, falando tudo do mundo natural, né? Deus fala, Jó, a chuva tem pai, de que ventre procede o gelo. Ô Jó, onde é que você estava quando eu fiz a terra? Sabe qual é a resposta de Jó? Falei demais, Deus. Coisas extraordinárias demais para mim. E olha que Deus está falando do mundo dele, natural. Coisas extraordinárias demais para mim. Aliás, essa é uma frase recorrente na Bíblia. Salmos, Davi vai dizer isso, de um modo extraordinariamente assustador eu fui feito. Meus irmãos, se a gente não consegue explicar nem a gente, vai explicar aquele que fez a gente? Há tanta coisa aqui, ó. A Bíblia é um convite ao mergulho. E outra coisa que eu preciso deixar bem claro a você, não é porque o indivíduo está aqui de terno e gravata, de Bíblia na mão, falando que o que ele diz é verdade. Até porque você tem a palavra de Deus aberta aqui e um humano ministrando aqui. Ó. Do jeito que ela sai daqui, palavra de Deus. Só que passa por esse indivíduo aqui e pode chegar aí qualquer outra coisa menos palavra de Deus. Daí que é tão importante que o Espírito Santo, que inspirou a palavra, use o indivíduo que está aqui, para que essa palavra saia daqui, passe por ele e chegue aí palavra de Deus. Por isso que é tão importante perguntar, ir atrás, ver se o que está dizendo no texto é verdade, se não é só uma coisa inventada, porque existe uma diferença grande entre inspiração e imaginação, e há muita gente com imaginação fértil que poderia ser roteirista de Hollywood, mas vira pregador de igreja, não é?
Já viu aqueles irmãos que costumam fazer turismo infernal e celestial? É sempre infernal primeiro, vai no inferno primeiro, volta todo arrepiado, não é? Cuidado com isso. Há muita gente fazendo turismozinho infernal, celestial. É muito importante que a palavra, a Bíblia, seja a base fundamental da nossa crença, da nossa fé, daquilo que a gente faz aqui. Onde a palavra autoriza, a gente vai. Se desautorizar, a gente para. O limite da nossa fé está na palavra. Amém, irmãos? O texto vivifica, o Espírito traz vida à nossa alma. Outra coisa, a palavra de Deus é viva e eficaz. Lutero escreveu que o sangue de Cristo é suficiente para o mundo todo, mas só é eficiente para quem crê. A palavra é da mesma forma, é suficiente para todo mundo, mas eficiente só para quem crê. A eficiência dela é para que está no coração. Aliás, é extremamente importante quando a gente lê o texto com convicção, certeza do que está lendo. Na Inglaterra, mais ou menos na Idade Média, houve um padre que ia sempre nas celas dos prisioneiros para ler o texto bíblico antes do cara ser morto, sabe? O cara ia ser morto, fazia um último pedido, aí conta a história de um homem que estava para ser decapitado, então ele fez um último pedido, pediu um bifão, uma bisteca gigante, levaram para ele comeu, aí foi lá o padre para ler, e o cara escreveu assim, o padre foi ler o texto, como quem lê por ler, está tão acostumado a fazer aquilo, lê para o cara morrer, que já não acredita mais que a leitura gere vida. Então ele simplesmente lê um texto qualquer, só que ele pegou um texto ainda pior, que é um texto lá dos Apocalipse da vida. Quando terminou de ler o livro, o bandido que estava para ser morto olhou para o padre e disse, se eu acreditasse nisso que o senhor acabou de ler para mim, eu andaria a Inglaterra inteira de joelhos, mesmo que o chão fosse recoberto de vidro, só para salvar uma alma, porque a importância do que você leu para mim aí, era capaz de me salvar do que eu vou fazer agora há pouco. Quanta gente lendo por ler? Simplesmente passa os olhos pelo texto. Eu vou falar uma coisa ainda mais séria. Nós temos milhares de obreiros que não têm qualquer intimidade com o texto bíblico. São pastores pelo status de ser pastor na igreja, mas não porque têm um conhecimento da palavra. É por isso que nós temos tantas ovelhas raquíticas morrendo de fome nas igrejas, comendo pipoca, fast food divino, McDonaldização da Bíblia, mas não conseguem mais comer a profundidade do texto, porque nós temos pastores que são pastores por status, que deveriam ter coragem de entregar sua carteira e não ficar aqui só enchendo linguiça. A igreja precisa de Bíblia, conteúdo, de verdade. É isso que salva, é isso que levanta, é isso que vivifica, é isso que transforma. Só que isso dá trabalho, irmão, não é? E tem gente que não quer, fica pegando marmitex divino, pirateando de internet, quibando, como a gente fala na língua da internet. Pega um textinho aqui, outro texto lá, e vai jogando para os irmãos de qualquer jeito. Ou faz como a irmã, que foi dar um testemunho na igreja, e falou, para não ficar só nas minhas palavras, vou ler uma besteirinha aqui na Bíblia. Aí lê um texto qualquer. Ainda tem gente que faz isso, né? Mas deixa para lá. Outra coisa que ele colocou aí é que a palavra de Deus faz a gente resistir no dia mal. Você quer ver uma coisa que é tremendo? Dificilmente você vai encontrar um cristão que tenha profundidade bíblica, que se desvie por qualquer coisa da vida. Os crentes que têm profundidade bíblica, que estudam a palavra, se mantêm de pé. Você sabe onde você encontra eles? Escola dominical. Você viaja por esse Brasil inteiro, tem uns irmãos, umas irmãzinhas que você não dá nada, mas são profundos de escola dominical. Eu tive numa cidade do interior do Pará, que tinha um irmão lá que o pastor falava para mim, o senhor vai pregar, não vai? Vou. Olha, qualquer coisinha que sair fora, ele vai te chamar lá fora. Porque ele vem toda a escola dominical, guarda todas as revistas o tempo todo e vasculha. E ai de quem falar errado, ele vai lá e pergunta. Que bom, irmãos. Que bom que ainda tem o espírito bereano em algumas igrejas. A Bíblia diz que os bereanos iam lá na Bíblia para ver se o que Paulo estava dizendo era verdade. Não era eu, era Paulo. Eles iam lá pesquisar para saber se era verdade. Você quer ver uma coisa tremenda? Eu fico imaginando o que Deus é capaz de fazer nessa cidade com a nossa igreja desse tamanho, sendo uma igreja profundamente bíblica. A igreja da palavra. Você quer ver uma coisa? Quando uma igreja tem um testemunho, um compromisso com a Bíblia, o púlpito dela fica protegido. Dificilmente vem algum pilantra, andarilho, herético, falar bobagem num púlpito de uma igreja que ele sabe que o povo tem compromisso com a palavra. Uma igreja que tem compromisso com a palavra afasta malandros de púlpito. Porque ela sabe que o povo que está sentado lá está acostumado com qualidade. O nível é alto, esses caras nem chegam perto. Agora, pobre da igreja, que toda terça-feira o pastor tem que corrigir os erros do domingo. Sabe qual é o nosso grande problema como igreja do século XXI hoje, no Brasil? A nossa teologia de igreja é formada a partir do que a gente canta, não do que a gente prega. Quer ver uma coisa? Se chegar aqui hoje um irmão, cantar um hino aqui, e o povo gostar, esse hino vira doutrina na mesma hora, e ai de quem falar contra, é ou não é?
Se a nossa atitude para com a palavra pregada fosse a mesma para com os hinos cantados, a igreja era outra. A gente descarta facilmente uma pregação da palavra, mas lembra profundamente de hinos que a gente canta a todo momento. Por isso que é tão importante que a igreja sustente em oração e graça os irmãos do louvor. Porque o que eles cantam aí é teologia que forma a mente da igreja. Por isso é tão importante saber o que se canta aqui. E alguns hinos é de doer o que a gente escuta, só a graça de Deus. Eu estava numa igreja um dia, fui pregar, aí o irmão foi me buscar no aeroporto, aí quando a gente saiu assim no aeroporto do carro, ele botou um CD, tipo já para eu ouvir, para ver o que eu achava. E a música começou e o irmão começou a cantar: Senhor, eu vou esconder o teu chinelo para o Senhor não sair. É a falsa intimidade, sabe? Aí eu fiquei pensando, minha mente é pecaminosa, eu fiquei pensando, meu Deus, imagina que você está aqui hoje em Goiânia, precisando de uma ação divina, e você fala: Senhor, me ajuda. Deus fala: segura aí, que o adorador escondeu meu chinelo ali, quando eu achar, eu vou aí. Irmão, até ele chegar, você morreu. Não é? É a falsa intimidade. O Salmo 51 diz que Deus ama a verdade do íntimo, não é a fabricada. Pensavas tu que eu era teu igual? Intimidade não é mudar de voz, fingir que chora e chamar Deus de papaizinho querido. Intimidade tem a ver com obediência às coisas que Ele manda fazer. Tem coisa que a gente canta e não percebe até que é errado. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, ó, livra-nos do mal. Ele diz assim, ó, Pai Nosso, olha que incrível, tem uma coisa que é interessante. Quando você pega toda a linhagem do Pai Nosso, na verdade são duas pontas. Ela começa na oração do Pai Nosso, é Pai e é Nosso, está aqui em cima, é a primeira ponta. E termina com livra-nos do mal, aqui embaixo. Nessas duas pontas a gente vai andar a vida inteira. Só que no meio da oração ele diz assim, ó, não nos deixe cair em tentação. Por quê? Porque tentação não é Deus quem faz. Tentação vem do inferno. O que Deus faz é provação. Aí tem um hino que a gente canta que diz: não nos deixe cair em provações severas. Está errado, profundamente errado. Em provações Deus vai te levar, e nas mais severas. O que Ele não nos deixa cair é em tentações, porque tentação é do inferno, provação vem de Deus. Já é a mentalidade de uma igreja que não quer sofrer, não é? Sabe o que é isso? Mateus 16, Senhor, para a cruz o Senhor não vai. A gente quer porque quer sair da cruz. É tão sério isso, e é tão fácil de mudar. Tentações e provações é fácil, não é? Só substituir uma palavra pela outra. Há textos que a gente não percebe, sabe por quê? Porque grande parte dos compositores... Esses dias eu estava numa das viagens e fiquei conversando muito com um compositor e ele me abriu um ângulo que eu não tinha percebido ainda. Ele falou para mim uma coisa muito séria, ele falou: olha, a indústria hoje gospel do louvor está mandando demais em tudo isso. E ele é um compositor, e ele falou, a dona de uma gravadora aí, ela me liga e ela diz o seguinte: fulana está em estúdio que está gravando, precisa de 3 músicas. Fulano está no estúdio, precisa de mais 4 músicas. Se vira, até segunda-feira eu quero 7 músicas lá. Você acha que o cara vai ter tempo de preparar pensando na palavra? Ele vai fazer algo para vender, são os hitmakers, fabricantes de sucesso. Aí eles fazem um sucesso sem base bíblica, sem conteúdo, na correria, porque precisa comer, e esse povo paga. Então você tem uma indústria do dinheiro mandando no sucesso, na mente frágil, de gente sem poder, imbecilizando a fé e cantando nos cultos. A última coisa que você vai conseguir é teologia profunda, é base bíblica de verdade. É por isso que até hoje, quando você abre um inário cristão ou uma harpa cristã, hinos velhos, empoeirados, arrebentam as fibras da sua alma, porque naquela época eram feitos em poesia, em tribulação, em crise, em graça, de joelhos, com a palavra aberta, pedindo para Deus falar para o seu povo. É sério isso. Por isso que é tão importante aquilo que a gente canta na igreja de hoje. Porque o que a gente canta vai ser exteriorização do que a gente tem de palavra. Esses dias eu vi um cara cantando na igreja: Senhor, vem com a tua glória e o teu fogo me consumir. Falei: irmão, está pedindo para morrer. Na Bíblia, toda vez que Deus apareceu com a sua glória, o kavod, para nos consumir, ele veio porque tinha pecado no arraial, veio para matar, irmão. Imagina, o cara está pedindo um suicídio, me mata, Deus. Ainda bem que Deus não faz, irmão. Graças a Deus que Ele não responde às nossas orações do jeito que a gente pede. Se Ele pedisse, já tinha um monte de morte todo dia no culto. A falta do conhecimento bíblico, o analfabetismo bíblico tem gerado doenças no corpo de Cristo. Graças a Deus que essa manhã nós estamos aqui para que o Espírito Santo desintoxique as nossas veias e a gente possa, a partir de uma leitura simples, plena, bela da palavra, deixar fluir as verdades do reino de Deus. É a palavra que vai fazer a gente permanecer fiel. Leitura bíblica sincera, genuína. Você tem um livro, recapitulando tudo que eu disse até aqui. Você tem um livro
que é escrita em mais ou menos 1500 anos, por mais de 40 escritores diferentes, livros extraordinários, com história, poesia, crônica, filosofia, teologia profunda, biografia, cartas, epístolas. Você tem extraordinários pontos de vista, e tudo isso afunila num único ser chamado Cristo. E é por causa dele que nós estamos aqui hoje. Se tivesse um texto áureo na Bíblia, seria João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto áureo tem um irmão, que pouca gente sabe, mas é 1 João 3,16. Nisto conhecereis o amor que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa pelos irmãos. É a unidade do reino. A Bíblia é um livro tão tremendo, tão extraordinário. João conseguiu fazer uma coisa que é tremenda. Ele conseguiu sintetizar toda a Bíblia. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, a palavra, a linguagem, a fala que se comunica. E era mesmo. Como é que começa o Gênesis? Com Deus falando. Disse haja, e acontece. É um convite às coisas. No princípio era o verbo, Gênesis. O verbo estava com Deus. A palavra estava com Deus. Então de vez em quando ele dava para os profetas. Guardava a palavra, dava nos salmos e guardava a palavra. E Deus era a palavra, Deus era o verbo. Ou seja, Novo Testamento, ele já não fala nem guarda, ele agora é a palavra que anda, é Cristo. Ou seja, João consegue juntar a lei, os profetas, os salmos, o Novo Testamento, faz um compêndio geral da Bíblia numa frase e consegue deixar para mim e para você a certeza de que o mesmo Deus que estava em cima no Antigo Testamento, que estava ao lado dos discípulos no Novo Testamento, está em nós pelo Espírito Santo. O mesmo Deus, a mesma graça, a mesma palavra, uma só fé, um só batismo, uma só vida, um só céu. Somos igreja por causa disso aqui, ó. Sejam bem-vindos à palavra. Que a partir de hoje você guarde no seu coração para sempre, que o que você tem não é só um livro, é a palavra. E essa palavra precisa falar conosco de um modo extraordinário, de um modo pleno. Irmãos, infelizmente, nesse Brasil afora eu tenho viajado muito, eu posso dizer isso com uma certa autoridade, por onde eu tenho andado, ainda há igrejas que a palavra é a última preocupação. Tem lugar que você vai que só agrada. Eu tive num congresso que cantaram 18 músicas. Porque eu contei. E eles cantam tanto que às vezes o outro conjunto tem que cantar do outro, porque não tinha outra para ensaiar. É muita música, é ou não é? Ou seja, muita dança, pouca mudança, muito grito, pouca lágrima. Música demais, ministério da cigarra. Canta até estourar, depois não tem mais vida. É bom quando a gente tem música, mas que essa música seja motivada pela palavra gerada em nós. É extraordinário quando a gente pensa por esse ângulo. Amém, irmãos? Fica de pé, por favor. Teve um pastor, na história da nossa igreja aqui no Brasil, foi um dos pioneiros da igreja brasileira. Ele era um daqueles pastores que não paravam nunca, plugado, 220 a todo momento, fazia tudo, nunca saía da igreja. Só que ele adoeceu, um tipo de câncer, e estava já nos últimos momentos no hospital. Seu filho, que também era pastor, que vinha de uma linhagem de pastores, foi visitar ele. Só que no caminho, Deus falou ao coração do seu filho: avise para o meu servo, seu pai, que o tempo dele acabou, agora é com você. Você vai dar seguimento. E ele foi no meio do caminho pensando: como é que eu vou dizer isso para meu pai? Então ele pegou a Bíblia, botou assim no peito, entrou no quarto do pai, o pai no leito. Quando ele entrou, o pai já foi logo falando: e aí, meu filho, como é que está a construção do templo e a catedral? Pagou lá o cheque, as promissórias, e foi falando aquele monte de coisa, e ele quieto, de repente ele parou e disse: pai! E o pai assustou. Ele disse: pai, já deu para o senhor. O senhor já fez o que deveria ter feito. Deus não está pedindo mais isso do senhor, agora é comigo. Acredita em mim, pai. Deixa comigo. E ele disse que ao longo de tantos anos foi a primeira vez que viu o pai chorar. Então o pai mandou que ele se aproximasse da cama, pediu a Bíblia, ele deu a Bíblia, o pai segurou a Bíblia, olhou bem forte para ela, olhou para o filho e disse: eu vou descansar, meu filho, eu sei que o pai está me chamando. Vou deixar a igreja com você, mas vou deixar uma coisa: essa bandeira eu nunca deixei cair.
Tragédia de uma igreja é quando essa bandeira fica esquecida em qualquer canto. Saia daqui hoje apaixonado por esse livro. Saia daqui hoje completamente apaixonado pela palavra de Deus que há aqui. Mergulhe o máximo que você puder. A Bíblia é o oceano que você mergulha sem saber nadar e não morre afogado. Quanto mais você desce, mais sobe e mais percebe a grandeza de Deus revelada ao seu coração. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela oportunidade de pensarmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela alegria que é nós estarmos aqui hoje, compreendendo, Senhor, a Tua palavra, sabendo, meu Deus, que nós estamos aqui para aprender, para amar a Tua palavra acima de qualquer coisa. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade de aprendermos aqui, Senhor, sobre a Tua palavra, a forma como ela chegou até nós, o caminho que trilhou e veio até aqui. E hoje, Senhor, nós podemos aqui abrir a Tua palavra, ministrar, sermos ministrados e guardados pela Tua presença. Obrigado, Deus, porque a partir da Tua palavra, nós nos encontramos aqui hoje, celebrando o nome da Tua glória. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor.